Bom, então agora vai ser mostrada a simulação que foi desenvolvida pelo professor Valvano. Basicamente ela já está aberta aqui e ela se refere a justamente explorar as funcionalidades do temporizador Timer A, certo? Então, a gente observa aqui o código, vai ser aplicado um zoom aqui. Então é importante ler e concordar com os termos do professor Valvano, certo? Aqui está o site da onde foi extraído o material. Aqui nesse vídeo é fins didáticos, certo? É só, o objetivo aqui é examinar esse conceito. Então é para isso que está sendo utilizada a simulação do professor Valvano. Basicamente tem algumas diferenças aqui, porque ele está agora, ele está dentro do main.c, ele está invocando alguns arquivos, tá? Esse arquivo que está aqui, ele possui todas as definições de todos os registradores desse microcontrolador, do TM4C123GH6PM. Então, o timer 0.h é o protótipo das funções que são utilizadas no timer 0.c. E ele também define esses LEDs aqui, o red, o blue e o green, com esses números. E lembrando que esses números são os números necessários para se fazer acender, para escrever no GPIO port F, de modo que apenas o pino conectado ao vermelho acenda, o 04 que apenas o conectado ao azul e o 08 apenas o verde. Então, partindo disso, ele cria um vetor, tá? Isso aqui é um vetor, certo? E por se tratar de um vetor, a gente observa que esse aqui é o número de elementos. Então, esse vetor ele tem um elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que se a gente só considerar que o 0 é um elemento, isso aqui vai ser um total de 8, tá? Então é por isso que o size ele é definido como 8. Então tem 8 posições aqui dentro do vetor e ele coloca o size aqui dentro. E aí observa-se que esse vetor é uma variável, tá? 32 bits, e é denominada tabela de cores. Então vai ser apagado aqui. E aí a gente continua explorando esse código, certo? Basicamente são utilizadas algumas funções que se referem à interrupção propriamente dita, certo? O objetivo aqui é habilitar as interrupções, entrar no modo low power, ou seja, no modo que ele fica só esperando ocorrer a interrupção. E quem vai gerar essa interrupção? É o timer. Tá? Então, isso aqui é padrão. Se o objetivo é usar os LEDs da placa TIVA, tem que inicializar o port F. Então, toda essa inicialização aqui ela está feita. Ela já é comentada aqui na playlist do canal, certo? O link vai ficar na descrição. E tem aqui, e isso é importante, tá? Tem um handler aqui. Então, basicamente, esse handler que está aqui, o que ele faz? Ele é a região da memória que possui as instruções que o projetista deseja executar no momento que ocorrer a interrupção do timer. Então, nesse caso que está aqui, ele vai acender os LEDs, certo? Basicamente é o que está aqui, ó. O GPIO port F data R é a tabela de cores I. Então esse I que está aqui, ele vai ser incrementado. Então ele vai ser I igual a 0, I igual a 1, I igual a 2. Quando for I igual a 7, ele vai retornar para cá. É isso que essa linha de código aqui vai fazer. Então, toda vez que o timer executar, que o timer estourar a contagem, ou seja, ele atingir aquele valor que foi definido, o LED ele vai ser de uma cor.
ele vai ser vermelho. Aí vamos supor que ocorreu... Tá aqui. Vamos supor que ocorreu outra interrupção. Ele vai ser azul. E aí ocorreu a próxima. Ele vai ser verde. E assim por diante, tá? Então é isso que está aqui. E aí é importante observar que a primeira coisa que é feita, assim como é feito no módulo de interrupções, é informar para o controlador, para o NVIC, que a interrupção ocorreu e que o microcontrolador ele está aqui, ó, ele foi desviado para essa região de fato. Então, ou seja, o microcontrolador ele não está mais executando o int main, agora ele está aqui dentro. Então esse aqui é o handler do timer, tá? E o que tem no main, por falar nele? Primeira coisa, inicialização desse arquivo aqui, tá? PLL init. O que tem dentro do PLL init? Bom, para encontrar essa função, a gente observa que tem um arquivo aqui, pll.c. Então, quando a gente entra no pll.c, a gente observa que vai ter uma série de instruções que inicializam a parte de hardware que trata do clock do sistema, os registradores do clock, e configuram ele para operar em 80 MHz, tá? Então a gente vai observar, aplicando um zoom, que basicamente isso acontece aqui na linha 70, tá? Então, da linha 56 à linha 70, é uma série de instruções que vão configurar o circuito de clock para gerar um sinal de clock de 80 MHz. Então, isso é feito aqui. Então, a primeira coisa que é feita aqui no int main é configurar o clock do sistema para 80 MHz. Configurou o clock do sistema, inicializa o port F, ou seja, configura os pinos conectados aos LEDs como saídas. Em seguida, e aí aqui entra o objeto de estudo dessa série, é invocada essa função que foi já apresentada, que é a timer 0 init, ou seja, inicializa o temporizador para operar em 16 Hz. E aí lembre que esse valor aqui ele foi obtido através da seguinte equação: 0,063, ou seja, 1 sobre 16, divididos por 0,125 vezes 10 na mais 6. Opa! Menos 9 nanosegundos. Tá, isso aqui equivale a fazer o seguinte também, tá? Não foi mencionado, mas é a mesma coisa. 1 sobre 16 por 1 sobre 80 vezes 10 na 6, tá? O resultado vai ser o mesmo, tá? Mas isso é importante. Quando a gente carrega esse valor 5 vezes 10 na menos 6... obrigatoriamente, considerando tudo que tem ali dentro, que vai inicializar ele como crescente e tudo mais, a gente está impondo 16 Hz. Tá? Então, isso está sendo feito ali. Então, basicamente, quando o microcontrolador ele executa, ele decodifica a linha 87, a gente vai observar que ele vai ser direcionado para esse arquivo aqui, o timer 0.c. E ali no timer 0.c, tem esse include aqui, TM4C123. Por que esse include é importante? Porque dentro dele está a definição de todos esses registradores aqui, tá? Então, se a gente clicar aqui e procurar a definição, vocês vão observar que ele automaticamente entra no TM4C123 de H6PM.H. Então, todos esses registradores do timer 0, do timer 1 e assim por diante, tá tudo mapeado, tá? Então o fabricante disponibiliza isso para os projetistas. E todas as instruções
que são utilizadas na inicialização, elas foram mencionadas, elas estão aqui. Aquele 5 vezes 10 na menos 6, ele vai entrar aqui dentro e vai ser armazenado no tail R, ou seja, o valor de reload, conforme o fabricante chama. Então, uma vez que o código ele é inicializado, o temporizador é inicializado, se habilita as interrupções, vai entrar dentro do while 1 e vai ficar preso aqui. Ele vai ficar só esperando interrupção e ele vai ficar sendo direcionado para esse handler aqui a cada 0,063 segundos. Então esse é o objetivo desse código, é meramente exploratório, tá? Então agora a gente vai compilar esse código, vai rodar a simulação e vai conferir se isso realmente acontece, tá? Então a primeira coisa que a gente faz, roda a simulação, nenhum erro, nenhum aviso, entra no modo depuração, aí a gente observa que abriu aqui o Launchpad, certo? Abriu o objeto que o professor Valvano desenvolveu. A gente roda a simulação e olha que interessante, tá? Vai aparecer aqui todos os LEDs acendendo e apagando, tá? Isso é rápido, por quê? Porque 0,063 segundos é bem rápido, tá? Então, isso vai ser mais rápido se o computador for mais rápido. É uma simulação, tá? E agora a gente vai explorar isso aqui. Por quê? Porque o nosso objetivo é ver o seguinte: será que essa interrupção ela está ocorrendo a cada 16 Hz? Será que isso aqui é verdade? Então, bom, não dá para ver por aqui, tá, pessoal? Não tem como. Então, uma coisa que a gente vai fazer e já está aqui na tela é o seguinte: a gente vai usar o Logic Analyzer, tá? Então, a gente clica aqui, Logic Analyzer, tá? Clicar de novo. Bom, ele apareceu aqui. Deixa a tela maior. E o professor Valvano, nessa simulação, ele já deixa uma máscara pronta, tá? Port F End 002. O que esse Port F End 002 vai fazer? Ele vai isolar esse aqui, ó. Ele vai isolar o PF1. Então, o que a gente está vendo aqui na tela é a forma de onda que está lá na saída do PF1. Tá? Então, isso aqui tá correndo em tempo real e convém, então, a gente manipular a ferramenta de zoom. Então, primeiro a gente vai dar um stop. A gente vai ficar aplicando o zoom. Aqui tá bom. E aí, com isso, pessoal, a gente tem condições de fazer a medição, tá? Então, observem que se a gente medir na borda de subida e na borda de descida, tem... Opa! Fazer aqui com o mouse que é melhor. Tem 16 Hz, tá? Conforme mostra na figura. E aí observem que, bom, primeiro, por que está sendo medido na borda de subida e na borda de descida? Isso é importante, tá? Porque isso vem do código. Tá? Se a gente observar, pessoal, esse vetor que está aqui, e agora isso pode ser explorado com mais profundidade, tá? Se a gente observar esse vetor, tem uma razão pelo qual o LED vermelho foi escolhido. Porque é o seguinte, a gente observa, se a gente observar o estado do LED vermelho, aqui ele é desligado, ou seja, 0, o GPIO port F data é igual a 0x00. Isso quer dizer o seguinte, todos os LEDs são desligados. Red acende o LED vermelho. Green apaga o LED vermelho. Red e green acende o vermelho, apaga o vermelho, acende o vermelho, apaga o vermelho, acende o vermelho e apaga o vermelho.
Então, observem que interessante. Do 0 para o red, tem uma borda de subida no LED vermelho, tá? Do red para o green, tem uma borda de descida. Por quê? Porque ele é desligado. Do green para o red e green, tem uma borda de subida, tem uma borda de descida depois tem outra de subida, e assim por diante. Então, o LED vermelho, ele, em uma interrupção ele é habilitado, na outra ele é desabilitado, tá? Ou seja, a partir daqui a gente consegue enxergar os 16 Hz. Então, ocorreu a primeira interrupção, quanto tempo depois vai ocorrer a próxima? É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então é por isso que a gente está medindo ou na subida ou na descida, tá? Então se a gente medir de novo aqui, 16 Hz. E observem, pessoal, é extremamente preciso, tá? Isso aqui funciona muito bem. E se a gente rodar essa simulação, deixar rodando, a gente vai observar que essa base de tempo, ou seja, esses 16 Hz, eles vão se preservar o tempo que o dispositivo operar no campo, tá? Na aplicação. Então a gente vai dar mais ênfase agora para o Logic Analyzer aqui de novo. Então a gente coloca em tudo, coloca Start. Observem, toda essa base de tempo aqui, a frequência se manteve. E isso vai se manter, tá? Observem aqui. Isso vai se manter ao longo do tempo. Então é uma fonte muito precisa e muito confiável de tempo. Ok? E uma outra forma também, uma outra informação interessante aqui, que convém ser comentada, é o que acontece nesses registradores aqui, no TAR e no TAV. O TAR e o TAV, eles mostram a contagem em tempo real. Então, esse valor em hexa que está aqui é o valor que está no contador. Então, à medida que o contador vai evoluindo no tempo, isso vai aparecer nesse registrador aqui. E lembrando, para habilitar essa paleta ali, é necessário vir aqui em Tools, em Peripherals, System Viewer, Timer. E aí a gente escolhe o Timer 0. Mas pode servir para os outros timers também, certo? Então, essa série de vídeos, o objetivo foi mostrar os princípios de operação desses dispositivos, tá? Outros vídeos vão explorar os outros modos, certo? Mas essa série contemplando a teoria básica, ela termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.